O ano é 1822. O Brasil ainda é só uma ideia. Portugal, um império em decadência, tentará subjugar sua colônia mais importante pela última vez. Nas colinas que ainda cercam a bela cidade de Salvador, 8.000 portugueses avançam com o nascer do sol. As lâminas das suas baionetas, comandadas pelo infame e renomado Madeira de Melo, estão sedentas por sangue brasileiro. Até então invictas, as tropas lusitanas esperam uma vitória fácil contra os mal treinados e famintos soldados brasileiros que se escondiam num morro próximo, rezando por suas vidas. A despeito de todos os fatos, e como acontece de vez em quando na história, aqueles brasileiros decidiram não recuar sequer um passo a mais. Decidiram que seria ali, de uma vez por todas, que terminaria o jugo da servidão nacional. Vivos ou mortos, lutariam até o último homem. O nome daquele morro era Pirajá, até hoje eternizado na história da independência brasileira. A história do Brasil estava prestes a começar. E como não podia deixar de ser, suas primeiras páginas estão repletas de sangue. Desde a chegada da família real portuguesa em 1808, o Brasil passava por mudanças profundas na sua administração. Alçado à categoria de Reino Unido 7 anos depois dos navios lusitanos ancorarem na cidade do Rio de Janeiro, ficava claro para todos que o príncipe regente Dom João VI pretendia estabelecer por aqui um polo administrativo permanente. Para resumir, a situação do monarca no Brasil não pegou bem com as cortes portuguesas. A Revolução do Porto, em agosto de 1820, obrigou Dom João a retornar a Portugal. Por lá, ele foi condicionado a governar subordinado ao poder legislativo, numa espécie de monarquia constitucional. Enquanto seu pai batalhava pelo trono na Europa, o jovem Pedro de Alcântara permaneceu no Brasil, notavelmente irritado com a situação do pai no além-mar. Em carta de setembro de 1822, ele diz o seguinte: "Meu pai e senhor, se vossa majestade me permite, eu e meus irmãos brasileiros lamentamos muito e muito o estado de coação em que vossa majestade jaz sepultado. Eu não tenho outra maneira de escrever." Quando recebeu a notícia, no dia 7 de setembro, de que seu gabinete havia sido anulado pelas cortes portuguesas, o jovem Pedro de Alcântara ordenou que seus homens tirassem os braçais azuis e brancos que simbolizavam Portugal. O tão romantizado grito por independência ou morte ecoou como uma fagulha revolucionária por todo o território nacional. Longe de resolver a questão, entretanto, o que Dom Pedro I fez naquele fatídico dia foi lançar os dados da história brasileira. A relação entre pai e filho se deterioraria muito nos meses que precederam a proclamação da independência. Ainda em janeiro daquele ano, o jovem Pedro havia recusado a ordem de seu pai e das cortes, que demandavam seu imediato retorno a Portugal. Esse foi o dia 9 de janeiro, mais conhecido como o Dia do Fico. No decorrer do ano de 1822, os ânimos iam se exaltando por todo o território nacional. Revoltas, motins e manobras políticas por todo o país iam estabelecendo um novo polo administrativo centralizado na figura de um novo monarca. E não era Dom João VI, mas seu filho. Proclamado em diversas câmaras, distritos, vilas e cidades, o chamado Príncipe Regente tornou-se figura simbólica de união das elites nacionais contra o domínio militar português. Desde meados daquele ano, o jovem Pedro de Alcântara deixou de existir. Aos 24 anos de idade, foi transformado em Dom Pedro I do Brasil. Muito poderia ser dito sobre as manobras portuguesas para contornar esse movimento nacionalista ao redor do território nacional. Hoje, focaremos nos acontecimentos mais sangrentos e problemáticos. Foi na Bahia, a província mais rica da nação, que o lobo da guerra devorou as almas de milhares de pessoas. Foi ao redor de Salvador que estradas e praias se transformaram em cemitério a céu aberto. No ano de 1822, a Bahia era mais do que a província mais rica e próspera do país. Era a última esperança de um império ameaçado. Era o teatro de guerra que inspiraria outros a lutar ou a fugir. Foi no recôncavo baiano que a nossa independência foi verdadeiramente proclamada.
Na madrugada do dia 19 de fevereiro de 1822, na cidade de Salvador, o tenente-coronel Freitas Guimarães, um brasileiro amado por suas tropas, entrou bufando em cima do cavalo no Forte de São Pedro. Eram 5 da manhã e Guimarães chegava para resolver um problema que acabaria por enviá-lo acorrentado para Portugal. Seus soldados tinham se amotinado contra a junta de governo e contra os oficiais lusitanos depois da nomeação do português Madeira de Melo como comandante das tropas da Bahia. Para aqueles soldados e para os políticos baianos, Madeira de Melo era uma clara tentativa portuguesa de aprisionar a Bahia e isolá-la das outras províncias. Melo era conhecido por sua absoluta lealdade às cortes portuguesas e por sua ferocidade como militar. Sua nomeação significava que o grito por independência seria contestado pelo uso da força. O tenente-coronel Freitas Guimarães, mesmo que soubesse disso, sabia também qual o preço daquele tipo de rebelião. No ano anterior, seus soldados tinham feito a mesma coisa, e tudo terminou em morte e desastre. Muitos foram presos e ele quase perdeu o controle dos seus homens. Os portugueses haviam demonstrado clemência da primeira vez, forçando os amotinados a aclamar a Constituição das Cortes de Lisboa. Em 19 de fevereiro daquele ano, porém, Guimarães sabia que a clemência não viria com a mesma facilidade. Isso porque, alguns dias antes, em uma votação histórica, vários deputados brasileiros foram eleitos para a junta de governo da Bahia, inspirando soldados e cidadãos a expulsarem os portugueses dos cargos mais altos do Estado e, no caso da Bahia, do Exército. Se por um lado essa eleição representava um aliado poderoso na luta contra os portugueses, por outro os incitava a reagir com violência. E com violência, eles reagiram. O cerco ao Forte de São Pedro foi completo e irredutível. Com os brasileiros entrincheirados e na mira de todos os canhões da cidade de Salvador, o comandante lusitano Madeira de Melo envia uma carta a Guimarães. Se os amotinados não se rendessem, fogo cairia do céu, e todos os brasileiros dentro daquele forte seriam prontamente executados. A intimidação funcionou. As tropas brasileiras tentaram recuar até o auxílio de outro rebelde, chamado Antônio Joaquim Pires, que comandava tropas milicianas em uma vila próxima. O recuo desorganizado era tudo de que precisavam os portugueses. Cercadas e sem perspectiva, a maioria das tropas brasileiras simplesmente se rendeu. Os que resistiram incitaram os canhões e as baionetas lusitanas. Foi um massacre. Os rebeldes se esconderam nas ruelas e nas casas de civis, espalhando-se pela cidade e dispersando o exército português. Longe dos seus oficiais, ou mesmo perto deles, é impossível dizer, uma boa parte desses soldados lusitanos resolveu saquear e pilhar as casas, comércios e estabelecimentos da região. Incitados pela vitória fácil, foi na manhã do dia 20 que eles chegaram no Convento da Lapa, o segundo convento feminino mais antigo do Brasil. Na porta do convento, um casal de religiosos tentou barrar o avanço dos saqueadores. A abadesa e o padre não receberam tratamento diferente de qualquer outro rebelde. O homem, chamado Daniel da Silva Lisboa, foi brutalmente espancado. A abadesa foi assassinada com as baionetas dos soldados. Aquele convento, hoje um monumento histórico localizado no centro de Salvador, pode ser acessado pela Avenida Joana Angélica, rua homônima da cristã martirizada. O que hoje, para a maioria dos brasileiros, não passa do nome de uma rua distante, naquele ano de 1822 foi o estopim para uma rebelião que incendiaria todo o recôncavo baiano. Com o auxílio dos proprietários de terras e escravos da região, a partir de 1822, a cidade de Salvador é completamente cercada por tropas brasileiras. As movimentações militares que precederam a Batalha por Salvador, aclamada como a Batalha de Pirajá, deixavam claro que dessa vez os conflitos entre lusitanos e brasileiros não seriam resolvidos com motins e tiros em vielas. O cenário da Guerra pela Independência estava montado. Algumas semanas antes da Batalha de Pirajá, uma fazenda próxima à Vila de Cachoeira foi visitada por um recrutador do chamado Exército Libertador do Brasil. O homem tentou convencer o dono da propriedade, Gonçalo Alves de Almeida, a enviar um de seus dependentes ou escravos para a guerra. O homem, já com seus 60 anos, simplesmente recusou o convite pela Guerra da Independência.
Que interesse tinha um escravo em lutar pela independência do Brasil? Responderia o fazendeiro. Mas, de acordo com as fontes da época, ele não era o único presente naquela reunião. O soldado José Medeiros se apresentou ao exército de Cachoeira algumas semanas depois. Por lá, ele se destacou como soldado e receberia, anos depois, a Imperial Ordem do Cruzeiro diretamente das mãos do imperador. A história de Medeiros é interessante por vários motivos. Primeiro, porque seu nome é na verdade Maria Quitéria, filha primogênita do fazendeiro Gonçalo. José Medeiros era o nome de seu cunhado, de quem ela se disfarçou. Descoberta por seu próprio pai no meio da campanha, não só foi mantida no exército, como participou das 2 batalhas mais importantes de todo o conflito, ambas as vezes atuando na linha de frente, e foi condecorada posteriormente por sua bravura. O relato sobre esse encontro, devo dizer, vem da britânica Maria Graham, que visitou a Bahia e conversou com Quitéria em pessoa. De acordo com ela, a mulher não tinha trejeitos masculinos nem buscava portar-se como tal. Vestia, inclusive, uma saia por cima do uniforme militar, como uma espécie de símbolo que os séculos teimaram em obscurecer. Podemos só supor. O segundo motivo é o que precisamos abordar antes de falarmos sobre a batalha. Quando o recrutador visitou Gonçalo, ele sabia que o fazendeiro era um homem velho, dotado apenas de filhas. O que ele procurava era um outro tipo de soldado. Ele queria um escravo. Você notou que até aqui eu dividi arbitrariamente o conflito na Bahia entre portugueses e brasileiros. Mas a verdade é que essas palavras não significam muita coisa no ano de 1822. A ideia de uma guerra monumental pela liberdade do povo brasileiro é falsa. Não se enganem com ela. Os monumentos que sustentam a nossa nação são o sangue de soldados sem nome e o trabalho escravo de milhões de seres humanos que foram privados de sua identidade e de sua liberdade. O interesse desse vídeo e desse canal é o de revelar a face mais grotesca da nossa breve história. O amanhecer do dia 8 de novembro não traria uma batalha por liberdade, nem por justiça e nem por ardor à pátria. Amanhã do dia 8 traria uma batalha pela ordem. Uma batalha pela unificação das elites regionais contra o controle português. E o preço pago por essa ordem foi a vida de centenas de soldados sem nomes, a maioria deles pobres, mal nutridos, mal treinados e mal equipados. Alguns, inclusive, obrigados a retornar do conflito diretamente para o braço da sua escravidão. O dia 8 de novembro não foi um dia glorioso na história do Brasil. Foi o resultado cataclísmico e sangrento de uma sociedade monumentalmente desigual em eminente perigo de desmembramento. Feitas essas considerações, retornemos ao cerco a Salvador. No mês de setembro, desembarcou na Bahia, a mando de Dom Pedro I, o comandante francês Pedro Labatut. Veterano de 2 guerras, o comandante encontrou um exército quase indigno do nome. Com tropas mal treinadas e linhas de comunicação praticamente inexistentes, o cerco a Salvador não passava ainda de um punhado de milícias espalhadas pelos morros e praias da região. Com reforços portugueses se aproximando a cada dia, Labatut não viu outra alternativa que não organizar os homens que tinha à sua disposição e preparar-se o melhor que podia para o inevitável ataque português. Treinou os soldados, equipou-os de baionetas e organizou a conexão das linhas de comunicação. Solicitou ao monarca brasileiro o envio imediato de quaisquer homens que possuísse à sua disposição. Ele sabia muito bem quão frágil era a sua posição. Em carta datada de junho, Dom Pedro I exalta a Bahia a lutar, cobrando coragem e valor do povo que ali residia. Ele afirma compreender o medo dos baianos, mas diz que as tropas comandadas pelo infame Madeira são suscetíveis de igual terror. No coração do recôncavo baiano, o comandante Madeira de Melo já tinha suportado o suficiente daquela miserável tentativa de cerco. Consciente da presença de um militar experiente que desembarcara do lado brasileiro, o militar português, que já subjugara aqueles mesmos homens 2 vezes antes, preparou-se para sua terceira ofensiva. Considerando que as linhas superestendidas do inimigo eram frágeis, ele decidiu aplicar a famosa tática napoleônica de dividir o exército adversário e atacar as tropas isoladas. Para isso,
abandonou os fortes que tinha ocupado ao redor da cidade e concentrou todos os seus homens numa única força. Esse foi o primeiro erro do português, de acordo com o militar baiano Pedro Wood Conrado. O segundo foi ter dividido as suas tropas em duas colunas. O terceiro foi ter subestimado o inimigo. Dispondo de mais ou menos 8.000 homens, Madeira atacou duas posições simultaneamente. Atracou alguns navios na praia de São Brás e avançou com a outra parte do exército pela Estrada das Boiadas. O objetivo de ambas as colunas era o mesmo: dividir o exército brasileiro e tomar sua posição mais importante, um pequeno morro que controlava o acesso da cidade ao porto. O nome daquele morro era Pirajá. A coluna que desembarcou na praia foi descoberta na altura de um lugar chamado Campina. Pegos de surpresa, os brasileiros não têm outra alternativa além de recuar. Na altura de Itapajipe, tropas nacionais abrem fogo contra as colunas lusitanas. A batalha tinha começado. Um dos tenentes naquele morro, chamado Alexandre Ferrão, sabia bem que caso os portugueses avançassem, era jogo perdido para o exército brasileiro. Sabendo que toda aquela guerra dependia do controle de seus homens daquele pequeno espaço de terra, o tenente ordenou que todas as munições e tropas fossem lançadas contra o avanço lusitano. Surpresos com a ferocidade do contra-ataque, os portugueses foram obrigados a parar o seu avanço, buscando abrigo no relevo da região enquanto reorganizavam o seu contra-ataque. O que se seguiu foi o primeiro combate a curta distância do dia, de acordo com Miguel Calmon. E é aqui, também, que nossas fontes divergem. Segundo Calmon, um herói brasileiro chamado Pedro Jacome surgiu com a espada erguida, barrando com a própria vida o avanço português. Uma visão menos romantizada desse primeiro encontro, porém, relata uma tática diferente. De acordo com Wood Conrado, foram as táticas de guerrilha que permitiram ao Exército Nacional barrar o avanço português. Ou seja, as tropas brasileiras, auxiliadas pela artilharia bem posicionada do tenente Ferrão e por um batalhão de cavalaria, simplesmente abriam caminho para os lusitanos. Sob forte bombardeio inimigo e aliado, os brasileiros e a cavalaria atacavam os elos mais frágeis do flanco do inimigo em movimento, retornando logo em seguida por meio das árvores e das serras. Uma proposta certamente menos romântica, porém muito mais prática. De uma forma ou de outra, a coluna da esquerda foi obrigada a parar o seu avanço. Já a da direita, que rumava diretamente para Pirajá, deixou um rastro de sangue pela estrada que cortava os limites de Salvador. Dotada de batalhões melhor treinados e em maior número, não restou aos brasileiros nos morros próximos outra alternativa que não recuar sob forte fogo inimigo. Foram suplementados por batalhões do Rio de Janeiro e de Pernambuco, retornando às táticas como as que executavam os combatentes a oeste. Aparentemente, a cavalaria do Exército Nacional, treinada por Labatut especialmente para esse momento, despertou medo nos soldados portugueses. Pelo menos foi o que percebeu um solitário corneteiro português que lutava do lado brasileiro. Seu nome, dizem, era Luiz Lopes. Para quem não sabe, o corneteiro do exército era responsável por transmitir ordens específicas com suas cornetas. Uma dessas ordens, por exemplo, era recuar. Foi o que o comandante do batalhão daquele morro, José de Barros, ordenou que Luiz Lopes soprasse em seu instrumento. Percebendo que sua posição era insustentável, Barros decidiu que deveriam recuar até o auxílio de tropas brasileiras em sua retaguarda. De acordo com a fábula, foi depois de ouvir essa ordem que o corneteiro Lopes decidiu tomar para si as rédeas da batalha. Ao invés de recuar, o que ele soprou em sua corneta foi outra ordem. A ordem que ele tocou foi avançar cavalaria e degolar. Lembremos aqui de uma característica fundamental do exército português. Diferente das tropas brasileiras, convocadas de vilas, municípios e fazendas da região, os homens a serviço de Madeira de Melo eram quase estranhos às nossas terras. Qualquer afeição que possuíam pelo Brasil não poderia se comparar com a dos habitantes do recôncavo. E talvez foi por isso que, ao ouvir a solitária corneta, lá em cima no morro, avisando de um ataque iminente da temida cavalaria nacional, os soldados portugueses tenham decidido correr por suas vidas. O ataque imaginário foi sucedido por um ataque verdadeiro, assim que os brasileiros perceberam, completamente atônitos, a debandada do inimigo.
incentivados pelo terreno e pela fuga dos portugueses, era a vez das tropas nacionais experimentarem a sua primeira vitória. Os corpos dos combatentes, de acordo com moradores da cidade, estendiam-se por toda a estrada das boiadas, cortando o centro de Salvador e revelando aos seus moradores o preço pago pela unidade nacional. As fontes e os documentos divergem sobre a quantidade de mortos, mas é seguro afirmar que mais ou menos 200 portugueses e pelo menos 20 brasileiros foram assassinados num único dia, além do dobro de feridos de ambos os lados. Terminado o conflito em Pirajá, não restaram mais alternativas viáveis ao português Madeira de Melo. O desembarque de tropas brasileiras no começo do ano de 1823 intensificaria o cerco até o ponto da sede e da fome. Sufocada por todos os lados, a cidade baiana não teve outra alternativa que não render seus ocupantes portugueses. No dia 2 de julho, tropas brasileiras finalmente conquistam a cidade. Considerado por muitos um conflito de menor escala, a Batalha de Pirajá é pouco lembrada pela maioria dos brasileiros. Entretanto, a historiografia atualmente busca trazer novas perspectivas para esse tipo de conflito, especialmente preocupada com seus personagens menos privilegiados. Porque a verdadeira face dos acontecimentos de Pirajá, a realidade daquele dia 8 de novembro, demonstra as bases que fundamentaram o nascimento da nação brasileira. A luta pela liberdade, no Brasil, era uma luta pela escravidão e pela manutenção dos privilégios das elites nacionais. O dia 8 de novembro de 1822 foi o primeiro dia em que brasileiros pagaram com seu sangue pelo sustento do sistema que nos germinou, que nos trouxe até onde estamos. Compreender esse sistema é o interesse dessa série, que será focada nas batalhas que sucederam a nossa independência. Pirajá foi a primeira delas, e de certa forma muito menor em comparação com as seguintes. Porque Dom Pedro I não foi aclamado por sua popularidade nem por suas habilidades políticas. Dom Pedro I foi aclamado por sua utilidade. Nas décadas que se seguiram ao dia 2 de julho de 1823, essa utilidade seria vitalmente ameaçada. Longe de ser uma nação como a compreendemos hoje, o Brasil de 1822 precisava ainda passar por seu batismo de sangue. E as décadas seguintes trariam exatamente isso, cobrando dessa vez a vida de dezenas de milhares de soldados e a coroa de 2 imperadores. A guerra pelo espírito da nação brasileira, o país da escravidão, ainda estava longe de terminar.